Salve, salve família! Fala aí, galera. Momocast, mais uma vez chegando aí, episódio 18. Rapaziada, hoje é domingo, dia 9/11, são 9h25 da noite. Acabei de ver um comentário aqui do senhor Punhos Divinos. Deixa eu desativar as notificações aqui do meu telefone, senão vocês já viram, né? Vou colocar até no modo avião. Não. Isso. Aí ele tava comentando que falou sobre bocejar nos vídeos e às vezes perder um pouco na pauta, né? Isso aí eu ia falar normal, mas quando eu tô cansado, velho, é foda. Tem alguns episódios aí que eu realmente gravei bem cansado, tá ligado? E aí puxou um pouco. Mas isso aí ultimamente as coisas. Deixa eu ver, desde quando a minha vida tá um lixo? Quase 2 meses pra trás. Vamos botar aí 5 a 6 semanas. Que eu não tô dormindo bem, velho. Não tô dormindo bem. Tá ligado? Aí o que eu ia fazer hoje? Eu ia começar a ouvir música aqui. Ia começar a ouvir várias coisas aqui pra relaxar minha cabeça. Coloquei aqui, um K-popzão brabo, um J-pop aqui, J-pop entre aspas, né? Ia começar a ouvir aqui agora, mas aí o Punhos comentou, eu falei, é verdade, eu tenho que gravar um Momocast. Já faz 10 dias que eu não gravo um Momocast, então é bom, né? É bom, né? Gravar. Aí eu falei, não, vou gravar então. Mas vamos lá. Hoje o tema do programa vai ser até interessante. Vai dar pra gente conversar bastante coisa. Mas primeiro eu vou falar aí da semana. Aí ele falou pra mim, para de ficar bocejando. Mas sei lá, mano, não sei o que dá. E são 9h27 ainda. Mas enfim, essa semana... Deixa eu ver se eu fiz... Foi muita coisa do trabalho, né? Que é o de sempre. Primeiro eu vou contar da semana passada, que eu até postei o vídeo no Shorts aqui, do canal, que foi o rolê do coelhão, né? Que eu aprontei lá no... Olha, o meu coisa tá ligado aí, o meu fone. Que eu aprontei lá no meu trabalho. Aquilo lá tava meio fora de contexto, mas pra quem não sabe, eu sou professor de inglês. Eu trabalho numa escola aí. Aí teve uma festa de Halloween e o pessoal queria que fosse a fantasia. Aí, mano, eu não gosto dessas paradas, tá ligado? Eu acho muito chato, nossa, não gosto mesmo. Aí o que eu fiz? Eu falei, já que estão enchendo o saco aí pra participar desse negócio, vou fazer o seguinte, vou alugar uma fantasia, mas eu vou falar que eu não vou nessa festa. Vou enganar todo mundo. Essa era a minha ideia, né? Aí eu falei pra todo mundo que eu não ia e aluguei a fantasia. E aí chegou na hora, eu apareci lá de fantasia, botei um tênis diferente que não era meu. Aí todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha. Tipo assim, será que eles meio que sabiam que era eu, mas eles não tinham certeza. E eu não falei uma palavra. Fiquei a festa inteira sem falar uma palavra, usando aquela porra daquela fantasia lá, quente pra caramba, velho. Nunca suei tanto na minha vida. Assim, sem fazer atividade física. Foi muito bizarro mesmo. Aí, mas foi legal, foi maneirinho. Nossa, eu tô vendo um vídeo aqui muito nada a ver, deixa até quieto. Eu com esse meu negócio de japonês aí, eu vou falar pra vocês, tá? O negócio tá feio do meu lado. Puta, nós. Aí, rapaz, foi maneiro, foi legalzinho e tudo, mas... mano, eu não vejo a hora de trocar de trabalho. Nada contra o meu serviço e tudo, mas cada dia que passa eu presinto que eu preciso ganhar mais dinheiro, mano. Preciso mais dinheiro, cara, porque é muito ruim ser pobre, velho. É muito ruim. A galera tava zoando aí, negócio de... Esses dias eu entrei na live do Punhos Divinos, aí eu tava falando lá sobre levar a Cleide pra sair e gastar R$300, né?
Aí o Punho estava zoando, falando, então eu sou comedor, porque eu não gasto, eu não pago, que eu não sei o quê. Porque é aquela parada, né? Eu acho que Cleide, quando eu falo Cleide, eu acho que eu que tô errado. Porque as minhas Cleide não são tipo Cleide do Tinder, né? Que você conheceu e leva pra sair, foda-se. Não, né? É geralmente uma pessoa que eu conheço. Aí, por exemplo, ontem, vou jogar a cartada aqui, né? Vou falar a real. Ontem, sábado, é ontem, né? Eu queria sair muito com uma mina, velho. Na moral, mano, eu tô num negócio, cara, que eu. Nossa, cara. A mina fez um triplex na minha cabeça, velho. Tá ligado? Ela botou uma mística no meu cérebro que, cara, eu não consigo, velho. Ô, nossa, eu nem comi ainda, eu já tô doente. Entendeu? Eu tô fudido, mano. Tô fudido. Essa é a verdade. Aí, nossa, mano, só que, porra, ela me maltrata, velho. Ela tá me maltratando, cara. Vocês não estão entendendo. Uma situação difícil, velho. Nossa, eu tô só betando, tô no polo feminino total da relação. Tá feio o negócio pro meu lado. Aí eu falei assim, mano, não vai sair comigo não? Beleza, então. Já passei a mão no telefone, falei, ó, fulano, vamos fazer tal coisa. Aí falou, tá, vamos em tal lugar. Não, eu falei, vamos em tal lugar. Aí eu já comecei a fazer as contas na minha cabeça. Se eu fosse nesse lugar, tipo, ia dar 300 conto, velho. O básico, tá ligado? É porque esse lugar, pra comer essa parada, tem que ser esse lugar. Porque esse lugar é o bom, né? E pra comer bem, fartura, assim, acho que podia pedir menos, tal. Mas, assim, eu acho que pra ser legal mesmo, já ia rolar isso aí mesmo. Aí, pô, eu boto aí uns 100 conto de Uber, velho. Entendeu? Ó, pra chegar lá, eu acho que ia dar uns 20 conto, 20 e poucos. Depois, não vou botar 100 conto não, vamos botar uns 70 conto aí de Uber, né? Pra depois ir pro motel e tudo, e mais 100 conto do motel, cara, eu ia gastar quase 500 conto ontem. Mas mesmo assim, isso daí não era o problema porque eu queria transar, né? Porque eu tava com raiva, velho, tava com raiva. Cara, nossa, mano. Mas aí eu parei pra pensar comigo, eu falei, cara, aí, tipo, ainda bem que a mina não falou, eu falei um negócio lá, e aí, tipo, a mina não falou nada, porque, nossa, eu não ia ir, tá ligado? Eu ia falar, não tô bem, não tô legal, que não sei o que, mas, tipo assim, eu falei um negócio pra ela, ela meio que já entendeu, assim, deu uma desconversada, aí a gente deixou pra lá. Porque, eu falar uma coisa pra vocês, cara, você sair com outra pessoa, foi o que eu pensei na minha cabeça, eu falei assim, pô, eu tô afim da outra mina, eu quero ficar com a outra mina de qualquer jeito. Aí, pô, eu vou sair com outra, velho. Pra, tipo, tá ligado? Pensando na mina, pensando que eu queria estar com a mina lá, entendeu? Tá certo que não tá nem aí pra mim, quer que eu me foda. Mas pelo menos nesse momento, sabe? Eu acho que ia ser injusto com a outra pessoa, né? Que gosta de mim e tal. Ia ser muito injusto, pô. Ia ser ridículo. Aí eu pensei bem comigo. E olha, eu vou falar pra vocês. Que, tipo, eu mandei mensagem pra mina na sexta, velho. Na sexta, cara. Aí eu falei assim, pô, é, esse aqui virou o Beta Cache, né? Puta que pariu, mano. Mas aí mandei mensagem na sexta e aí ela não falou nada, velho. Aí eu falei, cara, aí de manhã eu já levantei. Nossa, meu sono já foi um lixo. Aí de manhã eu já levantei puto. Falei, quer saber? Aí eu falei, não vou mandar mensagem pra fulano, não vou mandar mensagem pra fulano e a outra. Não vou mandar mensagem pra fulano, não vou mandar mensagem pra fulano. Aí quando chegou de tarde, eu falei, quer saber? Tum. Aí começou o papinho já, nananana. Aí conversa vai, conversa vem, já começou já endireitar pra sair. Mas aí eu peguei e segurei a onda, falei, não vou fazer isso não, porque, né? Aí, pô, tipo, a mina gosta de mim e tudo, aí eu vou meio que ficar usando, né? Toda vez que essa não quiser sair comigo, eu vou fazer isso. Olha que coisa feia, velho, coisa patética, né? Se não quiser, eu já falei, velho. Eu falei aquele dia, né? Aquele outro programa lá, que é o com o meu amigo ali, é o último programa, né? Que era a última vez, né? Aí, mano, virei freguês, cara. Virei freguês. Não, nossa, vocês nem sabem como que tá feio pra mim isso aí, velho. Ô, tô me desconhecendo, cara. Tô me desconhecendo. O negócio tá zoado demais, tá? Mas enfim.
Isso aí é o de menos, vida que segue. O negócio é eu conseguir dormir direito, parar de ficar pensando besteira, né? E é isso. Hoje, domingão, ó, já levantei lixo. Acordei 5h25 da manhã. Mano, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Não sei. Tem uma música da China Ringo que eu ouço ela muito. É, Questionou o Problema. É, em espanhol essa porra, não faço ideia como é que fala. A música é literalmente eu, cara. Não, não sei, velho. Parece que tem uma bagunça na minha cabeça. E eu não consigo dormir, cara. Eu não consigo dormir. Aí eu acordei 5 e pouca. Aí eu acho que eu liguei o computador. Morri umas vezes nas quests do Monster Hunter. Aí eu fui, deitei na cama, fiquei. Nossa, velho. Peguei o celular, o notebook, fiquei vendo um monte de bosta que não era pra me ficar vendo. Aí depois deitei pra dormir de novo. Só sei que quando foi meio-dia e pouco eu acordei. Aí beleza. Fui lá. Minha mãe entrou aqui no quarto, conversou comigo. Quer dizer, nem sei. Só sei que eu conversei com a minha mãe, acho que eu desci lá embaixo para comer uma banana. Aí já começamos a falar do almoço, né? Aí minha mãe fez eu fazer. Falou que o meu pai estava passando mal, que meu pai não acendeu churrasqueira. Só que a carne que tinha se tirado para fazer era carne de churrasco. Aí eu tive que fazer, né? Fiquei puto na hora, mas fiz um puto churrasco aí. Aí depois meu pai ficou lá de tarde, olhando um pedaço de costela que eu deixei lá. Já jantei, né? E que eu janto 5 horas. E botei lá, fiz a minha marmita para amanhã já, para levar para o trabalho. Tá tudo certo. E fiz exercício também, né? Depois do almoço eu esperei mais ou menos. Quando foi ali para as 4 horas eu desci, 4h20 mais ou menos eu desci. Aí treinei até 5h30 mais ou menos. Fiz bastante aquele exercício da parte de trás da perna. Fiz um monte de elevação pélvica com peso. É, gay, não sei o que, mano. Eu preciso treinar essa porra da minha perna, velho. Pra fortalecer esse caralho. E eu tô com probleminha também no joelho. Aí fiz ombrada também. Vou falar pra vocês, essas semanas aí eu tenho treinado legal, tá? Tenho feito uns treinos bons e tudo, não faltando. Tá, beleza. Mas na sexta-feira o que aconteceu? Eu levantei cedo, né? Que horas? Não, na verdade eu levantei um pouco mais tarde. Aí eu fui no sacolão, comprei uma carne que eu tinha que fazer almoço. Aí fiz o almoço. Aí eu tinha que cortar cabelo, né? Porque eu achei que eu ia sair no final de semana. E fiquei de comprar um bolo pra uma conhecida minha. Rapaz, um bolo que tá vendendo na minha cidade ali, que ele é 15 conto o pedaço do bolo. Nem é um pedaço grande. Cara, mas você tem que ver os luvas, como que eles ficam. Eu cheguei lá, o bolo abre 2 horas da tarde. Eu cheguei lá 2h30, 2h25. Não tinha mais senha para comprar o bolo. Aí eu não consegui comprar o bolo pra menina. Fiquei puto. Fiquei puto. Porque eu saí cedo, né? Fiz as paradas aqui. Cheguei adiantado no serviço. Nem gravei o Momocast no dia. E os caras vêm porra. Mano, Luva comprando bolos e mais bolos, cara. Ô, a gente tem que fazer um outro episódio de alimentação, cara, porque... Caralho, cara, é muito absurdo, velho. Essa galera não tem noção das paradas, velho. Tá doido, mano. Nossa senhora, os caras não compram um pedaço não, velho. Mano, 15 conto. Que crise é essa, velho? Que porra de país é esse, cara? 15 conto num pedaço de bolo, velho. Cara, dá pra fazer muita coisa com 15 conto ainda, velho. Pra você dar numa fatia de bolo, cara. Aff, velho, já começa a ficar bolado já. Mas aí foi mais ou menos por isso que não teve episódio. Aí eu cheguei lá no serviço, sexta-feira foi bem tranquilo, porque agora mudou umas coisas lá. Tô com menos turno agora. Não preciso dar uma aula que eu odeio dar na sexta-feira. Aí eu tô bem feliz, né? Mas fora isso foi tranquilo. Então é isso aí, galera. Essa foi um resumo. Cara, mas assim, resumindo. Deus me perdoe, né? Mas tá uma bosta. Se Deus quiser, eu vou parar com isso. Daqui a pouco minha cabeça vai voltar pro lugar. Eu vou conseguir ficar mais focado, dormir melhor, né? Se Deus quiser. Mas por enquanto tá chato, velho.
Tá chato, 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 chato. Amanhã eu vou mexer na documentação do meu estágio da faculdade, começar a mexer aqui e já fazer meu relatório quando liberar lá e finalizar essa bosta, velho. Ai, não aguento mais. Mas vamos lá, galera. O tema do programa de hoje. O que nós vamos falar hoje no MomoCast? Hoje nós vamos falar sobre o passado. Como é que é aquele meme? Passado do vilão, né? Deixei um pouquinho de água aqui, mas é até complicado beber água agora, pra depois dar uma vontade de mijar, você tá dormindo, aí você quer levantar de madrugada. Se eu levantar, fudeu, velho. Pra mim dormir de novo é foda. Mas, pensar aqui, ó. Deixei aqui na pauta. Qual foi o melhor momento da minha vida? E aí, se eu perguntar isso pra vocês, vocês conseguem me responder? Qual foi o melhor momento da sua vida? O meu amigo Germano já tá virando figurinha registrada aqui, né? É uma das pessoas que eu mais converso, né? Eu tenho um grupo com ele, com outro amigo lá, a gente se fala o dia todo, mas esses dias a gente estava discutindo, né? O tema do homem solteiro. Aí ele pegou e falou pra mim que os momentos mais felizes da vida dele, ele tava sozinho. Aí eu parei pra pensar nessa porra, velho. Falei, caralho, velho. Será? Será, mano, que é isso mesmo? Porque, mano, não é possível. Eu acho que, assim, particularmente pra ele, né? Foi o que ele falou. Mas aí eu comecei a falar um monte de bosta lá pra ele. Não, e tal dia? E tal coisa que aconteceu? Entendeu? Que eu não consigo concordar muito com isso, não. Mas, tá beleza. Aí, pô, se eu paro pra pensar qual foi o melhor momento da minha vida, eu só tenho como dizer que é agora. Eu não consigo falar que foi antes. E assim, cara, tem muita. Eu escrevi bastante coisa aqui na pauta. Mas assim, se for para eu escolher um momento do passado, né, eu diria que foi a minha infância, né? Porque eu refleti muito sobre isso, porque, mano, tipo assim, a minha infância ela foi boa, foi uma infância normal, né? Inclusive a gente era até pobre lá na minha casa, mas bem pobre mesmo. Tipo assim, o meu pai e minha mãe trabalhavam e tinha que pagar aluguel. Aí o meu pai tinha um cargo mais ou menos, pra você ter noção, tipo, uma coisa que eu lembro da infância. Tinha dia que eu pedia dinheiro pro meu pai pra levar pra escola. Cara, praticamente meu pai nunca me dava dinheiro pra levar pra escola, entendeu? Porque ele não tinha. Pra comprar um chiclete, uma coisa assim, tá ligado? Então, realmente, a situação era bem apertada. Mas, não, assim, faltar nunca faltou não, entendeu? Mas era foda. Mas mesmo assim, né? Meu pai sempre, todo final de mês, me dava um brinquedo, me dava um presente, me levava para sair com ele, para ir pra rua, pro bar, né? Então, assim, foi bom, velho. Foi uma infância boa. E por que eu falo que foi o melhor? Qual foi o melhor momento da minha vida? Mano, eu sinto que pessoalmente, eu tenho uma parada assim de querer, cara, viver de novo a sensação que eu tinha no passado, as sensações que eu tive no passado, principalmente na minha infância. Assim, não é uma coisa inconsciente, não. É consciente mesmo. É como se, sei lá, mano, se a minha cabeça, quando eu era pequeno, ela fosse mais pura. Deixa eu ver assim, deixa eu pensar um pouco nisso aqui, só pra ver se eu consigo explicar. Deixa eu ver. Ah, cara, sei lá, mano. Eu sinto que de alguma forma seria possível eu voltar a ser puro igual quando eu era criança. Mas, assim, não digo de inocente, eu não sei explicar. Eu não sei, mas eu acho que, tipo assim, no sentido pureza é de a forma como eu enxergava o mundo como uma criança, tipo assim, como se o mundo fosse misterioso e tivesse muitas coisas a aprender, sabe? Uma coisa assim. Ou se eu tivesse, se tudo, porque quando você é criança, você não tem preocupação de achar que tipo assim, mano, você acha que alguma coisa vai dar errado, tá ligado? Foda-se.
Entendeu? Mano, eu sinto muita falta disso, cara. Sempre, sempre. Não é uma vez ou outra, não. É sempre, pra sempre. Aí você vai falar, não, não tem como mudar isso. Talvez não tenha, mas é uma coisa que eu sinto muito. Eu busco isso, véio, na minha vida. Eu busco. Sempre busquei isso, tá ligado? Tipo, não que as coisas voltassem a ser como eram antes, mas que eu conseguisse voltar a ser como eu era antes, entendeu? A minha cabeça ela funcionasse igual antes, nesse ponto de vista de enxergar o mundo, de olhar para as coisas, porque é igual quando a gente fala de percepção de tempo. Eu estava até conversando com um aluno essa semana e aí a gente chegou nessa conclusão também, porque tipo eu tô com 27 anos e realmente, cara, assim, dos 20 parece que passou muito rápido, mano. Sabe? Parece que passou muito rápido. Não é nem dos 20, sabe? Tipo, depois que eu fiz, sei lá, parece que a minha vida foi um compilado, entendeu? Eu consigo lembrar exatamente de tudo que eu tava fazendo, tudo que aconteceu. Mas eu vou ser sincero pra você, depois que eu comecei a trabalhar, tanto na farmácia quanto na escola, mano, é muito rápido. Muito rápido. Porque, tipo, quando eu fui morar no Rio, eu vivi várias coisas. E foram, tipo, 6 meses. Quando eu trabalhava na farmácia, eu também vivi várias coisas. Só que foram, tipo, acho que 3 anos. E agora na escola também. Eu vivi várias coisas. Só que a sensação que eu tenho é que tudo durou 6 meses. Igual na época da faculdade. Entendeu? É muito estranho, cara. Eu não sei, tipo, você vê, eu divido em trabalho, né? Dividia dessa forma de trabalho, porque basicamente é o que eu estava fazendo predominantemente nesses momentos aí da vida. Olha que bosta, né? Eu não estava fazendo. Se eu tivesse fazendo alguma coisa por fora, significativa, talvez eu ia ter outras memórias, né? Mas olha que estranho, porque é essa parada, velho. Quando você é criança, né? E você não. Primeiro que você não conhece as coisas. Você não conhece o mundo. Né? Tudo para você é novidade, tudo para você é misterioso. Você está aprendendo a viver. E aí, beleza. Você vai crescendo, você vai rasgando o véu. E aí você vai descobrindo as coisas. E aí as coisas deixam passar de novidade. A gente tem. Aí eu bocejei de novo. É automático, eu não sei se é porque eu fico falando, porque tipo, se eu falar pra você que eu tô com sono, eu não tô. Mas enfim, quando a gente é criança, esse negócio, essa percepção do tempo aí, que a gente fala assim, pô, mas é porque quando a gente fica adulto a gente tem rotina, e quando a gente é criança a gente não tem rotina. E aí por isso que a gente faz o que a gente. Claro que não, velho. Porque quando você é criança você faz o quê? Você fica dentro de casa, você sai pra brincar, se você. Hoje em dia as crianças nem devem sair pra brincar mais tanto assim. Você fica jogando, né? Sabe? E vai pra escola. Não tem justificativa. Não é esse negócio de. Como que eu falei? De rotina não quer dizer isso. Isso não interfere na passagem do tempo. Entendeu? Eu acho que uma coisa que existe é muito questão de possibilidade. Por isso que eu tô falando, mano. Quando eu era criança, tipo, sei lá, não é que eu era uma criança sonhadora, não. Mas, né? Eu achava que muitas coisas podiam acontecer. E conforme eu fui ficando adulto, você vai percebendo que nem tudo dá para acontecer, nem tudo não, muitas das coisas que você achava que era possível não são possíveis, né? Eu escrevi aqui, ó, porque parece que o mundo era mais melhor antes. Que doideira, mais melhor. Então, na minha opinião, tipo, a melhor época da minha vida do passado foi a infância. Mas é única e exclusivamente por causa dessa sensação de pureza que eu tinha quando eu era pequeno e que eu não tenho mais, sabe? Mano, sei lá, é o que eu tô falando, é o jeito que eu olhava pra vida, velho, sabe? Tipo, um dia de chuva, eu tenho umas memórias assim muito. Eu lembro um dia que eu subi no topo de uma casa lá que eu morava
Aí eu olhei e era muito alto mesmo, muito alto. Tipo assim, deixa eu tentar calcular aqui o quão alto que era essa casa. Eu não sei se era porque eu era criança, talvez não era tão alto assim. Mas pensa assim, 4 andares. Ó, 2, 3, 4, eu acho que 5 andares, que era a altura. Eu olhei para baixo, mano, eu vi uma árvore, eu achei aquilo tão incrível. Eu lembro que um dia, quando eu morava nessa casa também, eu pensei assim, cara, como fica de noite? Aí eu fiquei, isso aí, tipo, eu tinha 9 anos, tá ligado? Aí eu falei assim, eu vou ver quando que vai ficar de noite. Eu fiquei olhando pro céu, velho. Eu fiquei olhando pro céu até ficar de noite. Aí, tipo assim, eu não percebi que tinha ficado de noite, sabe? Tipo, eu falei, ué, ficou de noite. E tipo, olha que doideira, mano. Eu queria capturar o momento que mudava do dia pra noite. E eu não percebi que, tipo, que foi mudando aos poucos. Eu lembro disso perfeitamente. Tantas memórias que eu tenho da minha infância, cara. Tanta coisa bizarra. Essa época aí que eu morava nessa casa, né? Era a famosa Casa da Regina. Pô, era muito bom, velho. Eu morava num bairro chamado Vila Nova, né? Aí, nessa época aí, eu acho que era a época que eu jogava Digimon World 3 no PS1. Aí eu lembro que eu tinha uns amigos lá na escola também. Uma época. Não, mas isso daí foi mais pra depois. Caraca, eu joguei esse jogo muito tempo, velho. Porque eu lembro que eu morava nessa casa, depois eu mudei pra uma outra casa e eu ainda jogava essa bosta. Mas eu jogava outras coisas também quando eu era criança. Eu jogava aquele Crash, que era o jogo da raposa lá. Eu lembro que eu zerei os 3. Eu jogava muito Mega Man também. Nossa, eu jogava Mega Man demais. Eu tinha uns coleguinhas lá na rua. O Puyol, o Salim, o D e o Reynolds. Eram as crianças lá dessa rua aí que eu morava. Dessa casa alta aí. Do terraço, né? Pô, a gente brincava pra caramba, velho. Era muito divertido. Muito divertido mesmo. Aí, hoje em dia, eu vejo. Nossa, tem muitos anos que eu não vejo vezes. Muitos anos. Então, assim, né? Eu lembro que uma época eu tive que mudar de lá, eu chorei pra caramba, fiquei tristão, né? Mudei pra uma outra casa lá que eu não tinha mais os meus amigos perto. Na verdade, eu não tinha amigo nenhum. Aí passou um tempo, eu fui morar lá no outro bairro lá, que é o que eu fiz com meus outros amigos, que é a Vista Alegre, os meus amigos que eu tenho até hoje, né? E também conto como infância. Eu lembro do dia que eu conheci meu melhor amigo, né? Eu, porque foi a gente tava brincando lá e cantando a música do Ben 10. Dessa época que eu era tipo, cara, eu falei assim, qual foi o melhor momento da sua vida, né? Então pra mim foi a infância. Agora, se eu tivesse que elencar qual foi o pior momento da minha vida, eu juro pra você que foi a minha adolescência. Não a época da escola. Não tem nada a ver com escola. A escola foi ok. O problema foi quando eu tava fazendo 16 anos para 17 anos. Tipo, a época do Enem, essas coisas. Cara, eu me cobrava demais. Me cobrava muito, mano. E tipo assim, talvez sem necessidade, tá? Mano, vamos ser sinceros aqui, cara. Vamos ser sinceros. Não, vamos lá. Esses dias eu tava conversando com uma menina, a menina que eu gosto, né? Aí ela falou pra mim de um. Inclusive, nossa senhora, segunda-feira comeu. Nossa, eu não vou nem falar disso aqui não. A minha segunda-feira foi horrível. Quer dizer, a minha terça-feira. De segunda pra terça. Por causa dessa porra aí. Aí ela tava falando pra mim de um menino lá que sempre dá ideia nela, né? Fica chamando ela pra sair, não sei o que. Só que o menino tem uns papos bobo, o menino é chato pra caramba, o menino não é legal, o menino não sabe conversar direito. Aí eu peguei e falei pra ela, cara, eu acho, eu não sei como, mas tipo, eu amadureci muito rápido. E aí um dos motivos de eu ter amadurecido muito rápido é por causa disso. Aí eu falei pra ela, eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. Na verdade, hoje eu não sou mais assim.
Mas no passado eu fui e isso me fez amadurecer muito, né? Eu lembro, cara, que, tipo, eu fazia um curso no Senai com 17 anos. Eu queria já acabar o curso, conseguir um trabalho como técnico e ganhar meu dinheiro. Eu queria ir morar em Niterói, sabe? Trabalhar num estaleiro. Olha a minha cabeça, cara. Quando eu tinha 17 anos. Por isso, eu vou falar um negócio que... Aí, tipo assim, o Punhos comentou lá, fugir do tema, não sei o que, pro agravamento. Cara, mas não tem como, uma coisa vai ligando na outra. O Momocast, ele tem que ser desse jeito. As coisas vêm na minha cabeça, eu tenho que falar. O tema aqui, né, que é o passado, mas assim, infelizmente eu tenho que ir colocando as coisas que vai vindo. Então assim, eu com 17 anos, eu queria isso, velho. Eu falo, não, eu vou morar lá em Icaraí, que é uma das cidades que diz que tem muita mulher bonita lá em Icaraí, né? Nossa, eu vou trabalhar no estaleiro lá em Icaraí, vou ganhar um puta dinheiro, vou alugar uma casa pra mim, vou morar lá e não sei o que. Olha minhas ideias, velho, olha minhas ideias. E é isso aí, vou acabar o curso. Só que eu ficava desesperado. Mano, e se eu não conseguir um emprego, o que eu vou fazer? E se eu não conseguir um emprego, o que eu vou fazer? Ficava pensando nisso, pensando nisso. Eu lembro um dia, estou falando, eu lembro um dia, estou relatando esses momentos, porque o programa hoje é sobre o passado, né? Eu lembro um dia que eu deitei na cama, aí eu tava muito cansado. Tava muito cansado. Porque essa porra de ficar estudando de manhã e depois de tarde, ir pra porra do Senai, chegar 10 horas da noite em casa e levantar no outro dia 6 horas da manhã pra escola, é muito ridículo isso, cara. Ninguém merece isso. É horrível. Aí eu lembro que eu deitei na cama, botei uma música pra ouvir lá e fiquei, porra, mó confabulando, pensando em como que eu tava cansado, mas em como que isso ia valer a pena, porque eu estava me esforçando. Olha as ideias. Olha as ideias. E aí, sempre me cobrando muito, né? E, pô, você vê, não foi o que... né? Adiantou o que isso, né? Então, assim, não é que eu tenho raiva ou que eu tenho arrependimento. É que eu acho que foi uma fase essa pressão fez essa fase ser ruim, entendeu? Aí, depois que eu acabei o curso do Senai, eu percebi que eu não ia conseguir emprego, né? Aí foi quando eu meti o Jovem Aprendiz e comecei a estudar para a faculdade, porque ainda existia essa expectativa de que fazer faculdade ia ser um game changing, nesse caso, para conseguir um emprego bom e tudo. Mas, mano, só promessas em vão, né? E aí, mais pressão ainda, porque você fica se sentindo um lixo, porque você é de escola pública e, tipo, você vê que a prova do Enem não foi feita para você fazer, que ela é literalmente impossível de uma pessoa de escola pública fazer. Aí fiquei estudando lá e consegui passar naquela porra. Mas, cara, eu realmente não gosto dessa. Eu não olho para essa época com prazer, não. Eu sei que foram lições muito valiosas, né? Mas a pressão que eu coloquei em mim mesmo estragou esse momento para mim, estragou essa fase da minha vida. Não digo que foi ruim, eu só falo que entre tudo que eu já vivi, esse foi o momento mais bosta. Foi o pior, foi o menos legal, entendeu? Ah, mano, eu acho muito bizarro quando, igual os outros falam, é porque, tipo assim, tem coisas, mano, que você vai botar o seu empenho e não vai dar em nada. E não vai dar em nada mesmo. No meu caso, eu ainda aprendi uma coisa ou outra assim para a vida, né? Uma lição de vida, mas assim, vamos ser sinceros aqui, cara. Eu podia ter aprendido essas lições de outras formas, entendeu? Sem ter que perder meu tempo com essas coisas, né? E assim, hoje você vê, quando a gente é adolescente, a gente é muito inocente, velho. É muito inocente. A gente não tem noção das coisas. Esses dias eu tava lá na escola, dando aula, foi semana passada isso, no sábado. Uma menina virou pra mim e falou assim, ué professor, mas você tem 28 anos, você não tem carro e você mora com seus pais? Eu falei, é isso mesmo.
Aí ela falou, não, mas a minha prima, ela vende doce, ela vende bolo de pote, não sei o que, ela já comprou o carro dela, não sei o que, blá, 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 blá. Aí eu peguei e falei, menina, faz o seguinte, daqui a 2 anos você vem falar comigo, beleza? Falei assim pra ela, que você começar a trabalhar, se seu pai não te bancar mais, ou se seu pai te bancar, mas assim, se você quiser ter um carro, aí você me procura e você me fala como é que tá pra conseguir ter um carro. Mano, eles são de uma ingenuidade. Eu nem fico com raiva não, sabe? Nem. Aí eles perguntaram pra mim quanto que tinha que ganhar pra ter um filho. Aí eu falei, mano, se eu tivesse ganhando 7 mil reais e a minha esposa trabalhasse também, né? Assim, não no momento da gestação, mas depois, quando a criança estivesse um pouco maior, eu conseguiria. Apertado, mas 7 mil dava. Cara, como faz pra ganhar 7 mil por mês? Sério mesmo? Alguém sabe? Mano, é muito difícil, cara. É muito difícil. Não adianta vir falar que é fácil, que não é fácil porra nenhuma, velho. Se fosse fácil, todo mundo tava ganhando isso, tava feliz. Não é fácil porra nenhuma. Ah, porque você tem que vender, que você tem que... O cu, velho. O cu, velho. 7 mil reais por mês é muita raça de dinheiro, cara. Entendeu? Aí eu peguei e falei isso pra eles, ficaram, nossa, não sei o que, tipo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É tipo aqueles vídeos lá que os caras chegam pros alunos da faculdade e perguntam, quanto que você vai ganhar quando você acabar o curso? Uns 25 mil, né? 20 mil, né? Por mês, né? É a mesma mentalidade, velho. Só que essas pessoas são adultas, né? E os meus alunos são adolescentes, então... Mas aí, essa ilusão eu tinha, tipo, cara, eu achava que eu ia acabar o curso técnico e eu ia arrumar um trabalho que me pagasse 4 mil reais em 2014. Que é bastante dinheiro, né? Até pra hoje, 4 mil reais, assim, pra uma pessoa sozinha, é um dinheiro legal. Porque é difícil ganhar 4 mil, cara. Entendeu? É difícil, eu não ganho 4 mil hoje. Aí, beleza. Ela falou esses negócios lá e eu falei... Aí, nossa, mano, eu fico pensando, cara, pra você ver, nós já vamos entrar em outros pontos aí. Hoje eu tava vendo um carro lá, um Corsa Classic, né? 200 mil quilômetros rodados, 2014. Os caras querendo 25 mil, velho. Vai tomar no cu, velho. 25 mil numa porra de um carro que rodou 200 mil quilômetros. Eu fiz a conta, 200 mil quilômetros. É daqui do Rio de Janeiro a São Paulo 465 vezes, velho. Vai pra puta que pariu. Porra. Tá maluco, velho? Sem condições. Sem condições. Aí, beleza, né? Passando isso daí. Então, essas duas questões. Melhor momento, infância. Momento mais assim, pior, adolescência. Hoje eu acho que o melhor momento é agora. Só que assim, mano, eu acho que depois que eu comecei a trabalhar na farmácia, até hoje, pra mim a mesma coisa, entendeu? Tá certo que eu comecei a mudar, foi pro final. Foi quando eu tava com 23. Foi um pouco antes de eu sair lá do trabalho na farmácia, foi quando eu comecei a mudar. E aí hoje, eu tô do jeito que eu queria. É uma coisa ou outra que eu sinto que eu preciso melhorar, sim. Então, assim, se eu for falar, pô, hoje é o melhor momento da minha vida, mas não vale presente aqui, nós estamos falando de passado, né? E eu fiquei pensando uma coisa comigo, eu até deixei anotado aqui. A infância, né, pra você ver, pra mim, eu tenho várias, como eu falei pra vocês, várias memórias. Mano, vou falar mais uma memória que eu tenho, dessa época que eu morava nessa casa aí. Teve um dia que teve um aniversário lá, e aí os caras foram buscar um bolo de aniversário e me botaram dentro do carro para buscar esse bolo. Os caras foram lá em Taubaté buscar o bolo. Sério, velho. Tipo, tinha um monte de gente lá na casa esperando o bolo para cantar parabéns. Botaram a gente dentro do carro e foram lá numa confeitaria, lá na puta que pariu. Sério mesmo, velho. Eu não tenho certeza se era Taubaté não, mas era perto. Porque ficou horas dirigindo, mano. Horas.
E é, não sei, talvez a minha percepção de tempo fosse alterada porque eu era criança, mas eu sei que demorou muito. Aí era um bolo, velho. Eu lembro até hoje de chocolate branco, com chocolate branco ralado assim em cima. Isso daí em 2007, velho. Tá ligado? Na época que passava a novela Belíssima. Eu achei aquele bolo muito bom, velho. Eu lembro até hoje, cara, desse dia. Pra você ver, uma coisa legal da infância, né? Eu lembro o dia que foi meu aniversário, várias memórias da época dessa casa. Aí tinha um muro com uma grade daquelas que é tipo um. São vários arpões assim de ferro assim. É um arpão mesmo, que tem tipo um triângulo na ponta. Eu tinha ganhado uma camisa da seleção brasileira, acho que foi tia de Tinha que me deu. Aí eu fui pular, essa porra, agarrou minha camisa, rasgou a camisa na hora. Uma camisa da seleção brasileira azul. Eu tenho até a foto de eu usando essa camisa no dia do aniversário. Que doideira, cara. Muito doido. Eu não sei lá, mano, né? Eu não lembro de coisas ruins da minha infância, não. Difícil, se eu tenho que puxar muito a memória, assim. É igual minha mãe, eu ficava na casa dos outros, minha mãe trabalhar. Cara, minha mãe falava que, tipo, que eu era que eu falava as coisas que aconteciam e ela ficava triste. Eu já falei isso aqui, né? E ela queria me tirar de lá da casa dos outros. Que é, tipo, ela achava que eu tava sendo humilhado e tal, pelas coisas que eu falava. Pra você ver, na minha inocência eu não sabia, né? E pra mim, eu não tava sendo também, nas minhas memórias, né? Graças a Deus. Eu só tenho lembrança boa. Às vezes uma coisa assim, né? Tipo, eu ficava com uma mulher lá que ela realmente era chata, velho. Porque ela puxava muito pros filhos dela e o errado sempre era eu. Isso aí. Mas, mano, bobeira, coisa de criança, né? E tal. Fora isso, velho, não tenho trauma nenhum com essas coisas. Eu lembro que eu brigava, batia nas crianças, apanhava, brigava na rua, apanhava na rua, várias paradas, entendeu? Então, assim, lembrança ruim. Mas aí, vamos lá. E quando a pessoa teve uma infância merda? E aí? Cara, por isso que quando eles falam que quando a pessoa tem uma infância merda, impacta o resto da vida toda. Uma coisa que eu acho, cara, graças a Deus meus pais não eram separados. Eu acho que isso daí, velho, tipo, você pode tentar, né? Pode tentar passar pano do jeito que você quiser, né? Tentar botar panos quentes, falar que isso não é um problema. Mano, isso daí é muito bizarro, velho. Isso daí é muito tosco. Tipo assim, eu acho que quando a mãe da criança morre, ou o pai, é um contexto diferente, né? Porque fica aquela coisa, tipo assim, pô, eu cresci. É ruim também, é muito ruim, mas acho que é menos pior. Porque quando a criança tem a mãe e o pai separado, ou que não é junto mais de certa forma, é, toda a criação ela gira em torno desse conflito entre o pai e a mãe, né? Igual esse dia eu tava conversando com uma menina, ela falou pra mim que ela morou com o pai dela durante um tempo, eu acho que quando ela tinha 9 anos, e ela morou 2 anos com ele, e aí parece que eles não se falam mais. Aí eu falei, cara, imagina, mano, tá ligado? Tipo, você ter memórias da sua infância com o seu pai e hoje, tipo, ele não é nada pra você mais, porque você não tem mais contato com ele porque ele vacilou. Cara, deve ser muito ruim, velho. Deve ser muito ruim. E nem vou entrar em mérito aqui de gente que apanhava assim, não de forma recreativa, mas assim, de judiar mesmo, de ser judiada, né? Criança que sofreu aí muito na vida. Eu acho que, pra você ver, a minha, o meu, a minha recordação da infância é uma coisa lúdica, né? Tanto que hoje, eu falei pra vocês que eu queria voltar a ter a cabeça que eu tinha na infância. Algumas pessoas aí, deve ser um trauma, tá ligado? Da infância. Deve ser um trauma horrível. Igual pra gente que é trauma escola, né? Ah, pô, odiava a época da escola porque fazia um bullying comigo. Entendeu? Então, assim, acho que é muito foda, velho. E pra você ver, isso daí é uma coisa que eu tenho certeza, velho. Traz, assim,
consequências pro resto da vida da pessoa. Pro resto da vida. Com certeza. Mas eu não... Assim, eu coloquei a pergunta, né? E quando a pessoa tem uma infância ruim? Eu só especulo. Eu acho que não é impossível a pessoa ser feliz e olhar para trás e falar, não, passei por isso, naquela época eu não sabia, sofri, doeu, mas hoje eu entendo, né? Faz parte, tudo. É um processo, velho. Tenho certeza que é um processo. E como eu falei, o negócio de divórcio, de pai e mãe, nossa, mano. Isso aí é batata pra dar merda. Pra criança ficar meio sequelada. Segurei aqui o... Como é que chama? Bocejo. Mas é isso. Meus pais falam que eles tiveram a infância sofrida, né? Tipo, passar necessidade, tudo. Mas tem os momentos deles também, de felicidade, tudo. Né? Mas são marcas assim que... Infância realmente, mano. São marcas que ficam pra sempre. Infância, a pré-adolescência, né? Que é a época lá da escola, que às vezes a criança escuta um negócio na escola e fica travada naquilo. Criam-se crenças limitantes e tudo. Pô, mano, é muito doido. Tinha um negócio que eu queria falar, né? Sobre... Que eu coloquei aqui, ó. A sensação de que as coisas nunca mais vão ser como eram antes por algum motivo. É a parada que eu falei, né? Cara, sei lá, parece que o mundo era diferente, mano. Eu coloquei as coisas eram mais melhores, mas não, parece que o mundo realmente era diferente, sabe? Quando eu paro pra pensar, eu lembro um dia que eu tava na rua, aí eu olhei pra televisão e tava passando o clipe do Red Hot Chili Peppers, Californication. Eu não sei se a música chama isso, né? Mas você sabe qual que é, né? Que é um jogo de videogame. Eu fiquei olhando para aquele clipe na televisão, eu achei o máximo. Eu falei, caraca, pô, um jogo, olha lá ele fazendo snowboard. Nossa, que legal. Eu criança, velho. Falei, caraca, mano. Era um bar que tinha lá perto de casa lá. Que tava tocando essa porra lá. Tava passando clipe. Nossa, mano. Eu achava tão maneiro o clipe de música quando eu era criança. Eu achava uma coisa fora da realidade, cara. Sabe, eram umas coisas... Tem uma rua lá. Cara, nossa, mano. Esse lugar onde eu morava, a Vila Nova, eu acho muito foda esse lugar, velho. Tem uma rua que você desce assim, aí tem duas ruas. Uma entrada que sobe, na verdade são três. Uma que sobe e uma que desce assim. E no meio tem um prédio, cara. Cara, eu olhava pra esse lugar e eu falava assim, mano, como que deve ser dentro desse prédio, velho? Deve ser muito maneiro. Eu ficava pensando assim, todo dia eu passava lá, eu ficava olhando para aquele lugar e eu achava muito bonito. Eu quero ir nesse lugar aí um dia, pegar o celular, se bobear até com uma câmera melhor e tirar uma foto dessa rua, velho. Porque eu realmente acho ela muito foda. Sabe, tipo, pô, mano. Eu lembro que quando eu era pequeno, o meu pai trabalhava numa fábrica, né? A Saint-Gobain. E aí, mano, nossa, cara. Tô falando, por que as coisas eram melhores antes, né? Porque era a época dos boomers, né? Infelizmente, mano, não tem como falar que não era melhor. Quer ver? Quer ver? Ó, o meu pai trabalhava nessa empresa. E eu tô falando pra você, eu era pobre. A gente era muito mais pobre. Igual, por exemplo, uma coisa que meu pai fala. Que quando ele foi morar com a minha mãe, e a gente só fazia churrasco de costela, velho. E não sabia como é que fazia. Colocava lá e ia casqueando. Que não é que é uma delícia, velho. Costela casqueada. Hoje mesmo a gente meio que... Eu não comia assim porque eu deixei ela bastante tempo lá. Mas não deixei no papel não, sabe? Mas enfim. Aí meu pai falou, cara, naquela época lá que a gente ia fazer churrasco, a churrasqueira era lajota, com uma grelha, tá ligado? E aí botava a carne, e asinha, linguiça, costela, que era barato para comprar. E não sabia o que era costela minga, o que era costela de ripa, o que era costela gaúcha, entendeu? Fazia lá, a cerveja era aquela garrafa normal, nem sonhava o que era contrafilé, velho. O que era bife ancho, chorizo, picanha,
Nem, nem tinha ideia dessas coisas. Fraldinha. Não sabia disso não. Entendeu? Aí, mano, o que eu tô falando isso, né? Meu pai trabalhava nessa empresa, aí toda festa, todo final de ano, primeiro eu vou falar da festa. Tinha uma festa. Aí, velho, eles davam uns ticketzinhos assim, o funcionário pagava, mas era mixaria, acho que 14, 20 reais. E aí, quando chegava a festa, mano, eles davam umas pulseirinhas, podia levar a família e mais duas pessoas de fora, eu acho, um negócio assim. E aí eles te davam umas cartelinhas, tipo, tinha um lanche do McDonald's, picolé, refrigerante, deixa eu ver o que mais que tinha. Ah, mano, tinha mais coisas. E aí você ganhava cartelinha. Cara, eles chegavam lá, eles distribuíam chocolate. Aí você ganhava um ticketzinho pra você trocar por um brinquedo. Eu lembro que uma vez eu ganhei um carrinho, velho. Mas um carrinho lindo. É porque eu era criança, não tinha cuidado, né? Mas era um carrinho lindo, lindo, lindo. Tipo uma Mercedes conversível. Nossa, muito maneiro, prateada. Acabei com aquela porra tudo, mas é porque eu era criança, né? Aí, mas era um presente assim de qualidade. E aí era fartura. Fartura! Você podia comer, sabe? Tinha um limite dos ticketzinhos que você ganhava. Mas assim, era muito, velho. Era uma quantidade grande. Aí os outros davam pro meu pai, aí eu pegava os lanches lá do McDonald's, um monte, que era o lanche do McDonald's, era carne, hambúrguer e o queijo. Mas era gostoso, mano. Que, não, que naquela época era impossível. Eu lembro que uma vez a gente foi no McDonald's, mas eu nem lembro, que eu era muito pequeno. Eu lembro só de uma caixinha lá, de lanche lá, né? Só uma vez, depois nunca mais. Aí eu achava muito barato. E aí picolé, ficava chupando picolé, tinha um monte de brincadeira, tobogã que a empresa botava lá. Mano, e é tipo assim, essa empresa eu não sei naquela época, né? Mas quando eu trabalhei lá, era papo de 700 funcionários. Então pra você ver o tanto de gente, velho. Era uma festa pica. E aí tinha um bingo, que as pessoas jogavam bingo. Meu pai até ganhou uma geladeira uma vez. E, mano, os caras distribuíam barra de chocolate, velho. Bis. Barra de chocolate não, bis. E caixa de bombom. Eu lembro que uma vez eu ganhei, velho, umas seis. Nessa festa aí. Nossa, era muito bom, velho. Muito bom. Todo mundo que conheceu essa época aí sabe que o negócio era bom. Aí, beleza. E água à vontade pra todo mundo, pra você beber. Beleza. O que aconteceu? Foi passando o tempo. Eu acho que em 2014, sei lá, velho, 2011, quando eu tava adolescente já, lá pros meus 15 anos mais ou menos, 14, eu já não tinha mais essa festa. Foi só acabando, foi só ficando pior, tá ligado? Foi tirando as paradas, foi tirando tudo. Tudo, 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 tudo. Chegou uma hora que acabou, não tinha mais nada. Teve um dia que, uma vez que foi um teatro, um negócio nada a ver, um jantar, uns bosta, velho. Começou a ficar bosta. E aí, por fim, acabou. Hoje em dia não tem mais nada. Acabou tudo, velho. Tem nada. Olha que doideira, velho. E tipo assim, não é porque a fábrica tá fodida, não. Tá ligado? Os caras hoje, se bobear, faz mais dinheiro do que aquela época. É porque essa economia lixo, desse planeta lixo, desse mundo de merda, que as coisas são assim. Então, assim, hoje não tem mais nada, acabou tudo, tá ligado? Não tem nada. Tinha um negócio lá que era colônia de férias. Cara, top momentos da minha vida. Top momentos. Aí chegava nas férias no meio do ano, tinha um dia lá que a empresa fazia um passeio. O meu pai me inscrevia lá e aí fazia um passeio, levava a gente para um lugar. Cara, eu tenho algumas memórias desse negócio. Eu lembro, a maior memória que eu tenho é que eu gostei de uma menina lá um dia. Eu fiquei apaixonado pela menina e a menina também gostava de mim. E a gente virou, tipo, ficou de casalzinho. E eu lembro que, eu acho que foi no mesmo dia, sabe? Nesse ponto minha memória é turva. Eu lembro que teve mas esse não era no mesmo dia. Um dia que a gente foi ver jacaré, velho. Que a gente foi num lugar lá. Cara, que foda, velho. Que foda. Tem umas fotos minhas. Eu com uma cabeção lá, criancinha, apontando pro jacaré assim. Engraçadinho pra caramba. Aí com as outras crianças lá.
É, mas, tipo, a gente ia com o pessoal lá, entendeu? A fábrica, tipo, contratava umas pessoas lá, que era especialista em cuidar de criança, em ter criança, e a gente ia lá, uma turminha de criança. Aí eu lembro que um dia eu fui, aí tinha uma moça no ônibus, que era tipo as tia lá, né? Que cuidava da gente. Aí ela sentou do meu lado. Aí eu fiquei falando sozinho. Aí ela chegou pra mim, não sei o que. Eu lembro dela falando, que não sei o que. Eu escutei que você gosta de falar. Eu vi que você gosta de falar sozinho, né? Cara, olha só, velho. Eu lembro que eu tava falando coisa do Street Fighter. Que eu tava jogando. Tipo, eu tinha 9 anos, tá ligado? Que eu tava pensando em alguma coisa lá do joguinho lá. Aí eu tava falando. Aí. Nossa, eu lembro que essa menina era muito bonita, velho. Na minha memória. Não sei, tá ligado? Aí. Que criança geralmente ele não liga, né? Ainda mais quando é menina mais velha. Já era uma moça já. Eu lembro que ela era muito bonita. Aí. Esse outro dia aí. Eu lembro que foi o dia que a gente foi ver o Lobo Guará. É perto da minha casa, num lugar aqui. Da menina. Aí, velho, eu acho que o nome da menina era Júlia, não sei. Cara, eu só sei que nas minhas memórias a menina era linda demais, velho. Sabe? Era muito bonita. Tipo, tinha 9 anos, sei lá, 10. Aí eu lembro que nessa época eu tinha uma namoradinha na escola. Aí eu falei pra eles, falei, não, que eu tenho uma namorada, que não sei o que. Com as crianças lá que estavam brincando comigo no dia. Aí a menina pegou, mas mesmo assim ela falou, não sei o que, né? Aí a gente ficou de mão dada lá e olha só, eu com 10 anos já tava traindo meus namorados, meu Deus, meu Deus. Aí eu lembro que a gente foi jogar futebol e aí tipo a gente tava ganhando de todo mundo, que era tipo uma dupla, eu e ela, tá ligado? E a gente tava humilhando geral. Cara, foi muito legal esse dia, velho. Muito legal. Aí a gente viu o Lobo Guará lá. Cara, top memórias, top memórias, top memórias. Muito foda. Aí, tipo, era muito bom quando tinha esse negócio, velho. Porque depois almoçava, todo mundo junto. Aí no final tinha, tipo, eles levavam a gente lá pra empresa de novo, pro pai e a mãe buscar a gente. E aí tinha um coffee break lá. Isso aí meu pai também fala que foi acabando, que direto tinha coffee break lá na empresa lá. E aí foi só acabando, hoje em dia tem porra nenhuma mais. Mano, os cara destruiu a economia do mundo, velho. Com essa porra desse negócio de dívida aí, cara. Essa porra aí, cara. Não tem como você falar que não era melhor antes. Só que, pra você ver, velho, como que é esquisito. Tipo, você vê como é que na empresa as paradas eram boas pra caramba, tinha uma fartura e dentro de casa não tinha, velho. A gente era mais pobre, comia pior, não tinha acesso a um monte de coisa. É uma dualidade esquisita, né, velho? Aí hoje, tipo, as empresas são tudo uma merda. Assim, a gente não dá pra falar que a gente consegue comer coisa boa, né? E ter uma vida boa. Porque, tipo assim, eu no meu caso eu sou privilegiado, que eu moro com meus pais, né? Então, assim, eu sei que o meu padrão de vida é totalmente diferente da maioria das pessoas da minha idade que vive sozinhas. Então, assim, piorou, só piorou, velho. Só piorou. Não adianta querer falar ficar falando que lembrar do passado e falar que as coisas eram melhores saudosismo, que não é, não. Realmente era melhor. Por mais que tinha dificuldade, o bagulho era mais balanceado, velho. Tá doido. Entendeu? Mas, assim, é difícil. É difícil falar se é categoricamente melhor ou não. Mas assim, a impressão que dá é de que era melhor mesmo, velho. É de que era melhor. Eu tenho uma coisa com anos 2000, cara. Sabe? Eu acho que, tipo, anos 2000 pra mim acho que até 2005, sabe? De 2000 até 2005. Eu lembro que um dia eu, eu tava na casa da minha avó lá no Natal, ou Ano Novo, não sei, acho que era Natal. Aí eu fui na casa de um parente lá, que tinha um pouquinho, uma condição melhorzinha, né? E tava tocando que de abelha, velho. Ou, eu olhei aquilo, mano, cara, o Natal na casa da minha avó era muito foda, velho. Tá ligado? Era muito maneiro, cara. Eu não sei explicar, mano, eu não sei explicar. Eu já falei disso um dia.
que o meu primo, a namorada dele deu o CD do Charlie Brown pra ele, aquele acústico MTV, e a gente ficou ouvindo aquilo lá a noite inteira. Eu nem entendia porra nenhuma daquilo, só que eu achei muito maneiro, tá ligado? Mano, uma simplicidade, cara, que sabe, que era bom, era uma felicidade com aquela coisa pequena, aquela coisa pouca. Aí eu lembro que eu fui nessa casa aí, eu lembro da vibe, velho, daquela casa. E aí tocando aquele clipe de abelha lá, eu falei, nossa, que legal. Tipo, mano, lá onde minha avó mora, eu acho muito foda, velho. Eu não vou lá mais. Mas assim, das lembranças que eu tenho, tá ligado? Eu acho um lugar muito louco, velho. Muito louco. Assim, sei lá, eu não sei meio que explicar porquê não, mas no passado, sabe? Nessa época aí, era muito maneiro. Era muito maneiro. E aí reunia lá todo mundo, a família toda. Eu lembro dos presentes que a gente ganhava, né? Ficava brincando com os primos lá, com as crianças de perto que moravam lá, né? Aí, Bumbum, Cabeção de Negro, Stalin, né? Nossa, era mó divertido, cara. Era muito bom mesmo. Uma coisa muito assim, diferente. Hoje, mano, tem nada mais. Tem nada. Natal e Ano Novo. Por isso que eu quero arrumar uma mulher, velho. Por isso que eu não aguento mais, cara, tá ligado? Que porra, velho. É só isso que sobra, tá ligado? Só isso que resta. Os amigos, a mulher, meu pai e minha mãe. Porque você vê, acabou, velho. Acabou essas paradas. Acabou. O nego não tem família mais hoje. Pra poder juntar, reunir, isso é uma parada maneira. Sábado eu tava fazendo um dever com as meninas lá na sala. Aí eu entrei nessa de falar de se eles lembravam de algum dia, uma imagem que eu peguei lá, de algum momento entre a família deles que teve briga. Aí a menina falou, não, porque brigou lá, política, Lula e Bolsonaro. Eu falei, puta que pariu, velho. Nossa senhora. Na época lá que eu nem sonhava com essas coisas. Isso nem era discutido, né? Aí você vê o ponto que as paradas chegou. E aí os caras querem vir falar que não era melhor. Ah, não dá, velho. É porque era uma simplicidade. Porque eu acho que o senso de urgência que a gente tem hoje é o que estraga muitas coisas, cara. E essa porra desse negócio de possibilidade. Eu acho que eu falei disso no outro programa, né? Porque geralmente a gente fala negócio de possibilidade muito voltado no relacionamento. Mas tudo, velho, tudo na vida é isso. Porque hoje ainda é pior do que no passado, né? Porque hoje as possibilidades das pessoas são alucinadas, né? Até da minha época de adolescente para hoje já é totalmente diferente. É uma aspiração assim. Por exemplo, ó, o que seria um delírio, né? No ponto de vista de possibilidade. É você acabar a escola, arrumar um trabalho, fazer faculdade, morar sozinho, se bancar fazendo a faculdade. Só isso. Só isso daí já é um delírio. Não é uma coisa simples que era para dar para fazer? E hoje é um delírio, sabe? E as pessoas normais, os normes, eles realmente acham que tipo que é normal ainda isso, que dá pra fazer isso. Não é, velho, não é delírio, não tem nem como fazer isso mais, cara. Não tem nem como. Você vai viver uma vida de merda, não vai ter o que comer direito, pagar o aluguel e olhe lá, entendeu? Se você precisar de algum dinheiro pra alguma coisa, ficar doente, você tá fudido, mano. Tá fudido. Entendeu? Outro delírio aqui. É esse negócio de morar fora do Brasil, né? Porque os caras acham que nós estamos em 1990, velho. Tipo assim, igual, dá pra juntar dinheiro? Dá, mano. Mas é aquela parada, velho. O que você vai fazer com dinheiro, velho? A não ser que... Mano, esses dias eu botei na minha cabeça e falei assim, cara, se eu tiver 500 mil reais, eu consigo comprar um terreno, fazer a casa, regulamentar tudinho e comprar o carro. 500 mil. Cara, 500 mil eu acho que ia demorar, velho.
Vamos supor aí que por ano, no país exterior, eu conseguisse juntar 100 mil, né? E demorar 5 anos, né? 5 anos para eu conseguir fazer isso daí. Mas aí depois, tipo, eu ia ter que trabalhar, né? Aqui no Brasil, para me viver, sobreviver, né? Então, eu ia ter que correr atrás de ter uma profissão aqui, que já ia levar um tempo. Para eu poder ir para outro país, eu ia ter que ter um capital inicial, né? Para eu poder gastar. Então, assim, mano, tá ligado? Não é, velho. Não é. Então, é o que eu falo, são possibilidades. Vamos pegar das coisas materiais. Ir pra praia, passear no final de semana. É uma coisa que você fala assim, é muito fácil, é muito plausível. Claro que é. Mas, pô, tem custo também, velho. Né? Então, tipo assim, cara, são muitas possibilidades. São muitas opções. Mas você meio que, muitas delas você não consegue escolher, e se você escolher, você acaba tendo que voltar atrás, porque não dá pra você realizar, entendeu? Então, assim, isso é pra mim um dos maiores problemas, cara. Aí a gente tava falando lá no grupo dos rapazes, como é que é? O tédio, toda vez que eu falo da menina que eu tô afim, eles ficam com essa viadagem. Como é que é? O tédio de não possuir, a ânsia de possuir e o tédio de possuir. A ânsia de não possuir e o tédio de possuir. Porque, né, eu fico falando da menina que eu quero, não sei o que eu quero a menina, que eu quero a menina, que eu quero a menina. E aí quando eu tiver com a menina, eu vou querer morrer. Basicamente isso. Eu não acho isso, eu não acredito nisso, eu me recuso a acreditar nisso, porque é impossível, né? Impossível, nossa senhora. Ai. Mas enfim, para essas coisas assim da vida, né? Existe muito disso, porque tem coisa hoje que você luta para ter, que o pessoal fala muito disso é o carro. Você luta para você conseguir o carro, você entrou dentro do carro, passou 2 dias, acabou. O carro não é nada demais para você, entendeu? Eu acho assim que uma pessoa, no caso do relacionamento, é diferente, porque é um ser humano complexo, né? A tendência é você se encantar mais, cada vez mais pelaquela pessoa, se você gostar dela de verdade, entendeu? Mas agora, bens materiais, essas conquistas pessoais, se de fato eles têm um valor muito, por exemplo, a vaidade, né? O tal do iPhone, você comprou o iPhone pelo ego, pelo status, passou um pouquinho e acabou, né? Aquilo ali já não te traz mais o símbolo de status. Tipo isso. Mas assim, tá rolando um fancadão aí. A minha perspectiva, como eu já falei, parece, cara, que a vida era melhor porque as coisas eram mais simples no passado. Entendeu? E esses dias o aluno tava falando pra mim sobre escola. Foi quinta-feira que eu tava conversando com ele sobre Enem. Aí ele estava falando pra mim, não, professor, antigamente a educação era melhor, hoje em dia é muito ruim. Aí eu falei, vocês acham que era? E eu acho que eles têm razão. Tipo assim, tinha aquela parada de antes, de que uma pessoa inteligente era uma pessoa que tinha muito conhecimento acumulado. Isso no ponto de vista da educação, assim, da escola, do Enem, por exemplo. E mudou, né? Aí, na minha época já era assim. Uma pessoa inteligente era uma pessoa que tinha capacidade de solucionar problemas, que é uma coisa boa. Então, pra mim, tipo, a educação melhorou. Mas, o que eles falaram é verdade. Porque hoje, com aquele negócio do ensino médio novo, a escola é horrível. Os alunos têm as aulas tudo nada a ver, umas aulas tudo picadas, uns negócios, não tem esse professor para dar as aulas certas. É zoadaço, é zoadaço. E aí você chega lá para fazer a prova do Enem, 90 questões. O cara faz prova na escola, não tem nem 15. Tá ligado? Prova trimestral, não tem nem 15 questões. E muito, muito simples, nada de complexo.
Então, assim, também, pô, como é que o professor vai passar uma prova de 90 questão, cara? Quem que vai corrigir essa porra, né? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Enfim, aí eles estavam falando isso comigo, eu falei, cara, eu realmente não sei responder isso. Mas, assim, talvez a educação antes ela tinha um valor maior, sabe? E ela foi perdendo o valor dela com o tempo. Por que que eu tô falando isso, cara? Porque, tipo assim, ó, quando eu era pequeno e eu ia pra escola, a minha mãe, cara, ela não pôde ir pra escola, tá ligado? Porque ela estudou até a quarta série. Cara, eu acho que tinha que pagar, tá? Mesmo a escola sendo pública, você tinha que pagar, dar um dinheiro lá, tinha que ter o material, entendeu? E eram muito filhos, eram 11 filhos, eu acho, nessa época aí. Não dava, entendeu? Não dava para ir todos. Os mais antigos, a minha tia Cida acho que terminou no ensino fundamental, né? O fundamental. Então minha tia Cida sabe ler, é alfabetizada, né? A minha tia Maria José também, são as mais velhas. Os mais novos já não tiveram essa oportunidade, já tiveram que sair para trabalhar cedo, entendeu? Aí o que que acontece? A minha mãe ficava muito em cima, cara, para estudar. As crianças da escola, era muito isso, né? Que é o que o pessoal fala, que o pai dava bronca o professor dava bronca na criança, o pai chegava em casa e dava bronca na criança. Hoje o pai vai na escola e dá bronca no professor. Por quê? Porque é isso que eu tô falando. Antes tinha um valor, né? A geração passada, ela não teve educação abundante. Hoje, as meninas têm filho à torta direita aí, que foram para elas é pública, é isso mesmo, e é serviço, foi feito para servir eles, não tem valor nenhum, entendeu? E isso, cara, é uma coisa que quando, tipo, você vai para a escola como professor, você vê o aluno lá, e o aluno não tem, tipo, não dá valor nenhum para aquilo ali, não importa, velho. Você se contamina com aquilo. E eu tô sentindo isso no curso de inglês, que eu tenho umas turmas lá que, tipo, são do terceiro ano. E, assim, os alunos do terceiro ano, eles já não aguentam mais, véio. Porque curso é bosta, velho. Curso é uma merda, entendeu? Curso é horrível. Não adianta as pessoas falar que é bom, que não é, cara. Não é. Curso de idiomas é a coisa mais idiota que existe. Eu trabalho em um, mas assim, o que eu posso fazer? É a minha opinião. Eu tenho um lugar de fala. Tô 3 anos trabalhando lá, eu sei como é que é. Não é efetivo, não. Ai, nossa, é tudo zoado, velho. Você não consegue aplicar as coisas que você supostamente deveria aplicar, entendeu? Não é por má vontade, não. Deixa eu colocar o Dark Theme aqui. Na... Isso, agora sim. Pautas do mundo. Pô, me perdi aqui. Eu tava falando do curso. Que se contamina. Aí você começa a ficar desmotivado também. E aí é isso que acontece na escola pública hoje, velho. Os professores, eles já, sabe? Eles sabem que não vai dar em nada mesmo. Um ou outro que vai. Aí os caras segue o baile mesmo, que é o negócio deles é o salário no final do mês e foda-se. Não tô falando que tá errado, não. Eu também, se eu tivesse no lugar deles, ia ser a mesma coisa. Entendeu? Eu sei que muitos aí tentam fazer a diferença, mas eu acho que não vale a pena não. Aí os alunos estavam falando isso comigo. E na hora eu não soube concordar com eles, mas pensando assim aqui, realmente, velho. Educação hoje é muito pior do que era antigamente. Entendeu? Muito, muito, muito pior. Mas vamos lá, vamos seguir. Essa foi a parte por que parece que o mundo era melhor antes. Se for para definir, mano, por quê? É a questão econômica. Hoje, tipo, a economia gira em torno de dívidas. É interessante você deixar as pessoas endividadas o máximo possível. Vou abrir um parênteses aqui. Hoje eu parei de ver vídeo do Ancapsu, parei de ver coisa de política. Finalmente eu consegui parar. Por que eu parei? Cara, se eu falar pra vocês que estranhamente
Depois que eu... isso é meio ridículo falar isso, mas é verdade, né? Depois que eu comecei a trocar ideia com aquela menina lá, que eu quero ficar com ela, eu não sei, velho. O pessoal lá no trabalho, onde eu trabalho, eles estavam falando comigo que de uns tempos pra cá eu tô diferente. Mas assim, eu não acredito que seja por isso, sabe? Mas eu não sei, eu sinto realmente que alguma coisa mudou. Mas não foi por causa disso. Não é possível, eu não consigo admitir que é por causa disso. Não é, entendeu? Mas alguma coisa mudou. Aí eu coloquei um Ancaps assim enquanto eu tava jogando. Às vezes eu olho uma coisa ou outra, velho. Um vídeo muito específico. Aí eu coloquei esse vídeo aí. E aí ele tava falando sobre o Nubank. Que o Nubank agora passou a Petrobras no valor que ele está gerando, no valor de mercado, não sei o que, né? Porque a riqueza não está no solo, a riqueza está nas trocas que as pessoas fazem. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, esse cara tá falando que uma porra de um banco que empresta dinheiro, endivida os outros, gera riqueza, mais riqueza do que uma porra de uma empresa que tira matéria-prima essencial para fazer tudo que existe no mundo moderno. Esse cara tá falando isso. Aí na hora, eu acho que não foi nem um minuto de vídeo, eu tirei. Eu falei, mano, vou tomar no cu desse cara, velho. É por causa dessa porra aí que a gente tá vivendo essa merda. Que o mundo tá esse lixo. Que esses caras acham que trocas, comércio é riqueza. Comércio não é riqueza, cara. Endividar os outros não é riqueza, cara. Ficar fazendo juro, ganhar dinheiro em cima de juro não é riqueza não, velho. Aonde que você... Isso é escravizar as pessoas, cara. Escravizar. Porra, olha o tanto de carro que tem aí nesse país aí, cara, parado aí, e tanta gente querendo ter uma porra de um carro não pode, por causa de porra de juro, por causa de lei, de burocracia, moto, mesma coisa, casa, por causa dessas porra aí que quer ficar sugando o dinheiro dos outros, tá ligado? Prefere que a parada, ninguém use o negócio, que o negócio fique parado lá estragando, do que deixar uma pessoa comprar a parada barata, num preço normal, acessível. Por quê? Eles ganham dinheiro em cima de juros. Pelo amor de Deus, cara. Foda, velho. Por isso que é essa bosta. Por isso que antes as coisas eram melhor. Porque não tinha chegado nesse estado aí que é hoje. Tá ligado? Deplorável. Agora, deixei uma outra coisa escrita aqui, ó. Viver com o objetivo de ter uma vida igual a sua vida no melhor momento que foi, né? Que é a parada que eu falei, né? Que eu quero ter aquela... Opa! Licença. Ter aquela pureza da infância, né? Que é uma coisa que é pessoal minha, que eu gostaria de ter, né? Aí agora eu vou fazer uma pergunta aqui, ó, que eu deixei aqui marcado. Você conhece alguma pessoa satisfeita com a vida 100%? Tipo, na cabeça dela não falta nada, tá tudo do jeito que tinha que estar. Agora ela só precisa tocar a vida e manter as coisas como estão. E aí? Você conhece alguém assim? Esses dias aí eu tava lá no trabalho. Cara, vou falar aqui, vou mandar real. Eu não vou na igreja não, tá? Tem muitos anos que eu não vou na igreja católica. Por que eu parei de ir na igreja? Foi depois, os meus amigos falaram isso aí. Volta para a fase da filosofia, que quando eu comecei a estudar coisa de filosofia, realmente eu fiquei muito maravilhado. Aí, tipo, o que aconteceu? Por que eu parei? Porque as coisas estavam ficando repetidas. As coisas, tipo, eu já entendi a base da parada, né? Isso daí foi uma época muito boa da minha vida mesmo, que foi muito, muito conhecimento. Inclusive eu voltei a acreditar em Deus por causa disso. Eu já falei isso, né? Aí, pô, tinha muita coisa legal que eu aprendi com essa parada. Mas aí a gente tava conversando lá no trabalho, e aí eu falei assim, se falaram alguma coisa de igreja pra mim, eu peguei e falei assim, cara, eu não vou na igreja porque eu não tenho nada pra pedir pra Deus. E assim, quando eu falei essa frase, na minha cabeça, foi uma frase sensacional, cara. Eu falei, porra, o que eu vou lá incomodar Deus, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá tudo uma beleza. Tem dia que eu tô indo pro trabalho, eu agradeço a Deus, eu falo, cara, muito obrigado, Deus,
por ter essa vida, por esse dia e tudo. De coração mesmo, velho. De coração. Tem dias que eu olho pro mundo assim e eu falo, cara, que beleza que é estar vivo hoje. Eu sinto isso. E aí eu agradeço. Então, assim, aí eu meio que falei, pô, eu não tenho nada pra pedir. Aí eles, nossa, que não sei o quê. E a galera achou muito estranho eu falar isso. Aí eu falei, gente, mas eu vou lá incomodar Deus? Tem tanta gente já pedindo as coisas pra ele. Aí eu falei isso pro meu pai e pra minha mãe, hoje eles também acharam bizarro. Aí eu falei, cara, não tem nada de bizarro nisso. Na verdade, isso é muito legal. Mas enfim, né? Me diz aí o que vocês acham disso. Eu vou falar pra você que a minha vida tá 100%? Não. Tem umas coisas aí que eu preciso muito mudar, né? Questões pessoais aí que eu quero mudar em mim, né? E tem o materialismo também, né? Que é que eu gostaria de ter e infelizmente eu não tenho. Mas assim, não é uma coisa que. Aí, não é uma coisa que, se eu não tiver, faz a minha vida ser menos completa, entendeu? Olha, isso é uma coisa que eu aprendi com a filosofia. Depois que eu comecei a consumir os conteúdos lá da professora Lucilene de Nova Acrópole, cara, eu entendi que, tipo assim, a meta do ser humano, o que o ser humano veio para fazer aqui, é a construção do eu humano. É você veio para você ser um ser humano, para você fazer diferença na vida das pessoas, entre aspas, né? Pelo menos assim, você ter um bom exemplo do que é ser um ser humano, você não atrapalhar a vida de ninguém, na medida do possível você ajudar as pessoas, entendeu? Então assim, o fato de eu não ter um carro, de eu não ter uma casa, não, não me tira do real sentido de eu ter vindo ao mundo, entendeu? Não quer dizer que eu não queira ter essas coisas, né? Se possível, dado o momento, se os planos se encaminharem para isso, ótimo. Mas assim, não é uma coisa que vai fazer eu sentir como se a minha vida tivesse menos completa. Entendeu? Essa é a minha percepção. Então hoje, se eu pegar e falar para você, tá 100%? Não tá, porque existem coisas na minha pessoa, no meu caráter, que eu preciso mudar. Entendeu? E tipo assim, se eu morrer hoje e eu não tiver mudado isso, eu vou morrer infeliz. Entendeu? Eu vou morrer sentindo que eu não fiz o que eu tinha que fazer. Que eu não consegui. Entendeu? Então assim, eu não sei se vocês conhecem uma pessoa assim, mas eu não conheço. Não conheço. Até porque uma pessoa que tem um nível de, vamos colocar aí, sabedoria, né? Ela vai saber que sempre tem uma coisa que tá a mais para ela buscar, né? Eu imagino que tem algumas pessoas que, por ter o material da vida já resolvido, tipo, ter um emprego aí que o cara ganha 10k, ter casa, ter carro, tá casado, mulher, filho. Às vezes o cara pensa, né? Ah, não, tá 100%. Mas, eu não sei. Quer, tipo, manter. Como é que fala? Manter a vida. Agora é só fazer o gerenciamento. Só manter o padrão de vida, manter as coisas. Não preciso subir mais. Então eu tô na zona de conforto positiva. Não sei. Não consigo nem pensar numa pessoa assim. Né? Não conheço. Mas deve ter alguém. Né? Deve ter alguém nessa situação. Mas assim, ó. Eu não sei porque eu coloquei essa parte. Eu não, né? Se você parar para pensar assim, não lembro qual foi o pensamento que veio na minha cabeça para me fazer esse questionamento. Mas enfim, a minha conclusão é essa, que a satisfação material para mim não impede eu de chegar e falar para você, pô, tá top, 100%, né? Mas acho que é difícil também. Mais para pessoas que estão numa fase diferente da vida, às vezes na velhice já tá aposentado vendo os netos crescer, né? Aí é mais tranquilo. É isso, galera.
Cara, sobre o passado, isso tudo aí que eu falei, realmente foram coisas assim que é um tema muito, muito louco. Muito louco. Ainda mais quando você para fazer uma perspectiva da sua vida, começa a pensar nas coisas que aconteceram. Tem aquela frase do China, né, velho? Que é muito linda, né? Pra onde vão os dias que se foram? Que é uma coisa assim, a se pensar. Deixa eu ver quanto tempo que tá dando de programa. 1h25 já. Acho que tá bom, né, galera? Um domingão à noite. É 9h50. Eu vou desligar aqui agora. Vou ouvir algumas músicas. Se bem que veio uma música na minha cabeça e eu não marquei aqui que eu queria ouvir. Eu vou ficar ouvindo umas coisas nostálgicas aqui, já que a gente falou do passado, né? Pô, eu acho que seria muito maneiro, velho. É o elo que a gente tem com o passado, é isso, né? Às vezes um videoclipe de uma música, um vídeo, um filme, né? É um link ali com o passado, né? Um mundo onde as coisas eram diferentes e ninguém sabia o que ia acontecer, como, no que ia dar, né? A vida mais pra frente. Pois é. Mas é isso aí, galera. Deixa aí os comentários aí o que vocês acham desse tema aí. Se vocês quiserem fazer uma retrospectiva aí da vida de vocês aí, o melhor momento, o pior momento, como que tá aí agora, atual, né? Um dia eu posso fazer um programa falando sobre o futuro. A gente fala aí. Porque aí é foda, né? Porque não dá pra saber. Mas aí, sei lá, pode ser uma coisa tipo assim, coisas que eu nunca ia imaginar que ia acontecer e aconteceram. Tipo isso. Entendeu? Mas é isso aí, galera. A gente vou gravando aí. Esse programa as visualizações tá muito ruim, né, velho? Tem que dar um jeito nesse canal aqui, mas faz parte. Vou continuar gravando. Não esquento cabeça com isso, não. O importante é fazer e falar o que eu quero falar, o que eu tiver para falar. Isso aí que é importante.